Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência aí ao nosso estudo referente à teoria neostitucionalista do processo. A teoria, como vocês sabem, é a teoria que mais me desperta interesse pela sua arrojada proposição que a distingue das teorias predecessoras conforme nós trabalhamos. Muito bem. Um ponto importante que nós destacamos na última aula foi que a teoria neostitucionalista, diferente das outras, ela se configura como uma linguagem. Esse é o ponto central dessa teoria, que nós precisamos destacar logo no início para tirar aí algumas interpretações equivocadas, né? O fato de você dizer que o processo é uma linguagem construtiva de um mundo, de uma realidade objetiva, demanda uma atenção muito grande. Por quê? Porque a linguagem, conforme falamos na aula passada, ela tem várias vertentes. A linguagem, como eu disse para vocês, pode ser uma ideologia, né? E também pode ser uma teoria. E teoria também pode estar vinculada a ideologias. Isso é plenamente possível, mas isso é um tópico específico da filosofia da linguagem, que é importante, né, para quem tiver interesse observar. Mas a conjectura formulada por Rosemiro Pereira Leal, que é o autor dessa teoria, ela é interessante porque ele deixa claro que o processo enquanto proposição linguística, ele é fundacional de um sistema jurídico teorizado, ou seja, devidamente demarcado do ponto de vista teórico. Esse sistema jurídico, conjecturado do ponto de vista objetivo, da ciência objetiva, conforme ensina Karl Popper, ele passa a ser o marco epistemológico, o marco racional, pelo qual será objeto do contraditório, da isonomia, da ampla defesa, enfim, de outros institutos jurídicos que poderão arguir esse sistema. Esse sistema, por ser uma proposição teórica, é uma asserção de teste, ou seja, ele não é um dogma fechado a todas as hipóteses e com pretensão de resolver todos os problemas da realidade objetiva. Muito pelo contrário, né? A asserção de teste significa exatamente uma conjectura falseável, cuja finalidade é construir uma realidade que permita testá-la, confrontá-la, arguí-la. Por isso que na teoria neostitucionalista, além dessa linguagem conjectural, é preciso atentar para o papel da crítica. Mas não é qualquer crítica, né? Quando a gente fala assim, crítica, a gente acostuma falar, vou fazer uma crítica construtiva. Mas a crítica, no paradigma neostitucionalista, é uma crítica do racionalismo crítico, que é uma perspectiva teórica que foi estudada, por exemplo, por Karl Popper, por Hans Albert, que tem uma vertente explicativa, explicando mais detalhado sobre a crítica no paradigma do racionalismo crítico. A crítica significa o quê? A possibilidade de você refutar, né, de você contra-argumentar uma outra linguagem, que no caso específico aqui é a linguagem processual fundacional de um sistema no marco neostitucionalista. Então a crítica não é um dizer, um mero dizer, contradizer, o simples ato de dizer com base em em palavras sem lastro teórico. A crítica é uma teoria formalizada para arguir a teoria inaugural, instituinte desse sistema jurídico objetivo. Isso é um ponto importante porque nesse paradigma nós temos aí uma distinção muito grande das ideologias. As ideologias, por ser também uma linguagem, elas não permitem a sua falseabilidade nos pontos fundacionais dessa proposição ideológica. Então elas são baseadas em asserções, em convenções, em dogmas, em fatos consumados, ou a própria realidade como um fato consumado. Enfim, a ideologia, ela tem como característica se tornar autoimune os seus próprios fundamentos.
né? Isso é o que nós podemos estudar, chamar de realismo crítico, né? Ou também uma espécie de realismo metodológico muito utilizado pela ciência dogmática do direito. Então, é essa proposição, ao fundarmos um sistema jurídico no plano instituinte, que nós temos o paradigma teórico aberto a uma crítica permanente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar, se não, vale a pena, mas nós temos um filósofo muito importante chamado Agamben, que ele trabalha o estado de exceção. O que seria o estado de exceção? Seria quando você utiliza de uma realidade objetiva do sistema jurídico, vamos dizer assim, um ordenamento, e em dadas situações onde a linguagem é incompleta ou lacuniosa, ou completa demais, que permite o Estado proferir decisões para que não fique sem decisões, ou seja, a própria lei cria as lacunas e ao mesmo tempo proíbe que o Estado, no campo do judiciário, não pode deixar de produzir decisões. Olha que paradoxo complexo, né? Ou seja, vocês têm aí, podem olhar na lei, nas normas de introdução do estudo do direito brasileiro, vocês vão ver lá claramente no artigo 4º e 5º que o julgador ele é obrigado a decidir, ainda que seja na ausência de norma. Então é um paradoxo que gera o que nós chamamos aí de estado de exceção, isso no campo jurídico, né? Mas no campo de outras esferas de estudo é a mesma coisa, é a fuga para o extrasistêmico. O que preconiza a teoria neoinstitucionalista, que é interessante, é a fundação de um sistema conjectural intrassignificativo. Intrassignificativo significa que ele está fechado às causalidades infinitas, ou seja, à hipótese de estado de exceção, porém aberto à crítica teorizada do racionalismo crítico, no que diz respeito às suas capacidades e objetivos de cumprir com os propósitos pelos quais esse sistema foi fundacionado, ou seja, foi fundado do ponto de vista teórico. A hermenêutica, por óbvio, ela não recai por ser um conhecimento sem sujeito conhecedor, no paradigma neoinstitucionalista. A hermenêutica não se recai pela boa fala, pelo senso comum, pelo conhecimento, pelo sincretismo dos interlocutores. A hermenêutica se recai justamente sobre a linguagem fundacional do sistema jurídico. Nessa perspectiva, o contraditório, por exemplo, vou focar só nesse instituto autocrítico, ele permite que você estabeleça uma arguição permanente, uma fiscalidade permanente desse sistema, que entre N possibilidades do sistema foi eleito pelo intelecto humano como o mais razoável, o mais testável para implantar uma realidade jurídica. Veja bem, como eu disse, nós não podemos confundir essa teoria neoinstitucionalista com outras teorias. Se você lê, por exemplo, a exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, você vai ver lá que eles colocam lá um sincretismo que confunde a cabeça do aluno e também a cabeça do próprio professor. Que lá eles falam que o processo é uma teoria, na mesma hora falam que o processo é uma metodologia, na mesma hora fala que cria-se um ordenamento processual, um ordenamento jurídico processual vinculado à Constituição, depois eles falam sistema, não sei quantas vezes essa palavra é repetida nessa exposição de motivo. Então nós não estamos aqui utilizando as palavras, como diz Foucault, como coisas para explicar outras coisas. A teoria neoinstitucionalista ela tem um cuidado ao propor esses institutos e tentar explicar do ponto de vista do racionalismo crítico, da importância de estudar o racionalismo crítico para compreender a teoria neoinstitucionalista, porque esse sistema sobre o qual é possível construir uma realidade jurídica objetiva, ele é um sistema aberto à crítica, pela crítica teorizada, não é qualquer crítica, e ele é fechado às causalidades infinitas, porque esse sistema é intrassignificativo.
Isso é plenamente possível desde os estudos de Edivar Lopes, um brasileiro, professor brasileiro da USP, que estudou os sistemas jurídicos, estudou os sistemas da linguagem e a teoria neoconstitucionalista, através do professor Rosemiro Pereira Leal, aproveitou essas proposições de Edivar Lopes e fez essa elaboração teórica no campo do jurídico, no campo jurídico, que ficou, ao meu entendimento, modesto entendimento, estudante que sou dessa teoria, muito interessante do ponto de vista teórico. Vocês não podem também confundir o sistema jurídico neoconstitucionalista com as teorias do sistema de Luhmann, por exemplo, que é um importante autor que nós devemos estudar também para perceber que a teoria do sistema de Luhmann é totalmente diferente da teoria do sistema proposto pelo professor Rosemiro Pereira Leal. Então esse é um ponto importante que a gente tem que tomar nota. Esse sistema ele é fundacional de uma realidade que se vincula a direitos fundamentais de vida, de dignidade, de liberdade, de modo que tais direitos são condição sine qua non da existência desse sistema. Esse sistema é estabilizado em direitos fundamentais, de modo que essa base pré-cógnita, ou seja, essa base pré-decidida, jamais ficará sobre a fidúcia, sobre a tutela do Estado juiz, do presidente da República, do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara Federal, ou do prefeito municipal, ou de quem quer que seja. Os direitos fundamentais de vida, de dignidade, e de liberdade, eles já são estabelecidos numa teoria pré-cógnica, de modo que não haja distinção entre pessoas, a raça humana, entre o homem, vida, entre o homem, dignidade, entre o homem, liberdade. Essa é a forma de interditarmos o que o próprio Agamben disse de fratura da biopolítica. Porque se não for assim, nós vamos passar séculos e séculos assistindo uma realidade material que é fraticida, isso aí Karl Marx estava correto, uma realidade material que é fraticida, onde preservaremos ad eternum uma comunidade de vida material e uma comunidade de vida biológica, ou seja, uma vida, como diz o próprio Agamben, comum a homens e animais. Nós sempre vamos manter uma parcela da população, do povo, que sequer está incluído no sistema e que sempre dependerá da benevolência, da boa vontade das autoridades. Então, esse ponto é crucial para o nosso entendimento e compreensão da teoria neoconstitucionalista. Então, fixar isso é um ponto necessário para darmos continuidade no estudo. Ou seja, é uma teoria fundacional do sistema. Por ser uma teoria fundacional, é uma conjectura, uma linguagem conjecturável. Essa linguagem conjecturável, para ela ser aí concorrencialmente apta a instalar uma realidade jurídica, ela tem que submeter a um teste de confrontação teórica, para que ela possa se tornar de fato a resistência para implantar